Pessoal, acabou. Acabou, calma. No final do vídeo eu explico pra você o que acabou. Mas antes vamos falar do jogo entre Camarões e Brasil, porque o mando era de Camarões ontem na partida. E, primeiramente, eu queria falar que eu não acho que o Brasil fez uma péssima partida. Acho que não foi aquilo que a gente esperava, isso é claro, é evidente. A gente não esperava que o time perdesse tantas oportunidades de gol, tivesse tanta dificuldade para criar também, porque teve oportunidade de fazer gol, mas também teve dificuldade para criar. Mas é de se esperar de um time reserva. Time reserva, ele geralmente, dificilmente um time reserva ele treina para criar sua própria característica de jogo, para dar entrosamento a esses jogadores do time reserva. O time reserva geralmente ele treina simulando a equipe adversária, o que provavelmente aconteceu para as partidas anteriores, né? Simularam o time da Sérvia, o time da Suíça e provavelmente também simularam a equipe de Camarões, só que agora foi o time titular que simulou. Mas é difícil ter entrosamento no time reserva, né? Porque já é difícil ter entrosamento na seleção e no time reserva, então, que não tem toda a atenção do treinador, não tem todo aquele trabalho tático, né? Alguns podem dizer que isso é falha do treinador. Às vezes até é, mas nesse caso não. São poucos dias de treinamento, são poucas vezes que os caras se reúnem na seleção. Quando se reúne tem 1, 2 dias para treinar e não tem tempo de se criar esse entrosamento todo. Então, o desentrosamento que a gente viu na partida de ontem, ele é explicativo por si só, por seu time reserva. Né? E aí dificulta muita coisa, dificulta a criação de jogadas, dificulta achar aquele melhor passe para dar uma condição melhor de finalização da forma que o atacante mais gosta. E aí fez ser um jogo um pouco mais complicado. Fez a gente ser um pouco mais atacado por Camarões, como a gente não era. Não foi atacado nos outros dois jogos. Né? E coisas clássicas de time reserva, de quando se poupa um time. Quando se pega um time classificado, que era a seleção brasileira, e um time que não tinha nada a perder. Era claro que o Brasil não ia botar o pé na bola como botou nos outros dois jogos. Porque o Brasil, correndo o risco de ter mais lesões, de tomar cartão, perderia muito mais do que Camarões. Tanto que o Abubakar fez o gol, ele tirou a camisa, já tinha um amarelo, tomou o segundo e sorriu. Não achou nem ruim. Porque ele não sabe que ele não vai jogar mais essa Copa. Né? E mesmo tirando um pouco o pé, não tendo o ritmo elevado de partida, como de costume, o Brasil ainda perdeu 2 atletas de ontem. E agora eu te peço uma pausa, você segue, se inscreve no canal aí, você ativa o sininho de notificações, você deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Porque agora vem a notícia do porquê que tá a manchete no vídeo e porque eu iniciei falando que acabou. Porque com a perca de Alex Telles, Gabriel Jesus, junto à perda do Danilo, do Alexandro e do Neymar, esses outros três que voltarão provavelmente se o Brasil permanecer na Copa, o favoritismo que o Brasil tinha e a confiança de ter um elenco completo, entrosado, sem precisar mexer no seu time principal, cai um pouco por terra. Né? Primeiro que a gente perde 2 jogadores no elenco total, que de 26 passamos a ter só 24 jogadores, sendo 21 só de linha. Temos menos jogadores que a maioria das seleções. Segundo, o nosso principal jogador ainda está fora da partida. A gente viu a imagem dele treinando hoje com bola, mas acho difícil que ele jogue contra a Coreia. Né? Se ele tivesse, na minha opinião, se ele tivesse 50% de capacidade física para jogar, eu acho que ele deve entrar jogando. Porque é o nosso principal jogador, já vai elevar a nossa confiança, principalmente após a perda do segundo lateral esquerdo, que agora nós não temos mais lateral esquerdo. O lateral direito, se não for o Daniel Alves, terá que ser um lateral improvisado. E quando a porca apertou, né, a coisa era um jogo mais difícil, o Tite improvisou o Militão e botou o Militão na lateral direita. E agora, teoricamente, né, pensando que num jogo mais difícil o Tite já improvisou o Militão na lateral. Agora que são oitavas de final, que o Brasil tem chance de ser eliminado da Copa, voltar para casa, o que o Tite vai fazer?
Para botar o Daniel Alves, que ele não confiou já no primeiro jogo, e improvisar o Militão na lateral esquerda, ou qualquer outro atleta, porque o Alexandre, a princípio, não tem condição de voltar já na segunda-feira. Ou ele, de qualquer forma, ele vai ter que improvisar na lateral esquerda. Ou ele vai botar o Daniel Alves e vai improvisar alguém na lateral esquerda. Né? Então, o nosso sistema defensivo agora já perdeu um pouco da sua capacidade, porque as nossas duas alas defensivas, que eram parte importante do sistema, que garantiam a tranquilidade dos nossos alas atacarem, dos nossos pontos, do Vinícius Júnior, do Rafinha, atacarem, agora a gente não vai ter mais. Agora a gente vai precisar que eles dois voltem um pouco mais, para compensar uma falta dos jogadores da posição. Acredito que o Militão, Daniel Alves, quem jogar na lateral esquerda, possa render muito bem. O Marquinhos entrou nesse jogo e jogou muito bem. Mas é uma adaptação. E por característica natural do jogador que não tem o costume de fazer tal função, fica difícil para o cara conseguir render o seu máximo numa posição secundária, numa posição adaptada. Então, a gente vai sofrer com isso. E sabendo disso, eu creio que o Tite saiba que a gente vai sofrer, ele vai segurar um pouco mais nossos pontos. Vai pedir a eles um pouco mais de responsabilidade defensiva. E aí o Brasil vai perder a principal característica, que é a ofensividade. É ter dois caras lá em cima, já nas costas do lateral, pressionando, fazendo com que o lateral adversário não tenha fôlego para subir e descer toda hora, porque vai ter dois caras no cangote dele o tempo todo. Vai diminuir a nossa capacidade. Mas só que tem um lado bom disso tudo. A Coreia do Sul não tem por característica ficar com a bola, dominar o jogo, articular jogadas, mais o contra-ataque. Roubou a bola, deu a bola no som ou no ponta da direito e correu pro gol. E foi assim que ela se classificou. Foi assim que ela fez os gols contra Portugal, foi assim que ela dificultou e poderia ter ganho a partida do Uruguai. Mas a gente vai ficar com a bola. Eis uma vantagem, né? A gente vai ter mais a bola. O Daniel Alves, se jogar, vai poder jogar um pouco mais tranquilo naquilo que ele gosta de fazer, que é articular jogadas, entrar para o meio de campo, ajudar na criação, arrematar de fora da área, que ele também finaliza bem. Essa é a boa notícia, né? Mas o nosso favoritismo foi por terra. Aquela confiança toda que a gente tinha, a gente agora tem que botar um pouquinho mais as pernas no chão e entender o nosso momento. A gente perdeu 5 jogadores importantes da nossa equipe, 3 titulares, 2 reservas, mas 2 reservas que entraram em todas as partidas. O Alex Telles não, o Alex Telles não entrou na primeira, só entrou na segunda. Mas na perda do Alexandro, ele é o jogador da posição. Ele é o que melhor faria aquele lugar, né? E aí agora a gente tem que botar o pé no chão e falar, opa, a gente está sendo o nosso melhor jogador e sem lateral esquerdo. Então a gente precisa dar uma segurada, a gente precisa pensar um pouco mais na hora de fazer as coisas, ter mais assertividade, e aí já aumenta um pouco a pressão em cima dos jogadores. Além do fato emocional que deve abalar, né? Você vê 2 companheiros seus voltando para casa porque se lesionou e não vai poder continuar na Copa do Mundo, né? Esse foi um dos grandes fatores, se não me engano, do 7-1, né, lá de 2014. O fator emocional de você perder o seu principal jogador. E se não cuidar, pode ser um dos principais de agora. É isso aí. Canal Futebol tá na área. Deixe seu comentário, sua opinião, o que você achou do jogo da seleção e o que você espera agora nas oitavas de final, o que o Brasil pode fazer, qual vai ser o jogador que vai jogar na lateral esquerda, o que o Tite tem que fazer para a nossa seleção conseguir a classificação para as quartas de final. Valeu!